Neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vou partilhar 7 dos meus podcasts favoritos. E não são os do costume, nem mais do mesmo. Vamos espreitar a minha playlist e garanto que haverão surpresas e até alguns podcasts que possa nunca ter ouvido falar, mas que são, pelo menos para mim, absolutamente imperdíveis. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Os podcasts são pequenas salas de encontro connosco e com o outro, que é como quem diz, com quem nos fala literalmente ao ouvido. E na minha playlist cabem histórias longas, mas também conversas curtas. Há lugar para o rigor jornalístico, mas também para a ficção. E há também crónicas íntimas, histórias para crianças, boas notícias e humor. Há de facto aqui muita coisa. Consumo podcasts de estilos bem diferentes, tal como acontece com a leitura e com os livros e que tenho vindo aqui a partilhar convosco, e acredito que a diversidade de formatos nos permite treinar aqui vários músculos, várias competências, desde comunicação até à percepção que temos do mundo e também de nós mesmos. Então, se fôssemos à minha playlist, o que é que iríamos encontrar? Vamos então descobrir. Um dos podcasts que ouço religiosamente e que gosto muito é o Expresso da Manhã, com o Paulo Baldaia. Portanto, é diário, está ligado ao Jornal Expresso, onde o Paulo Baldaia é editor, e ele o que é que faz? Escolhe todos os dias um tema, que é o tema do dia, e no fundo aborda esse mesmo tema e conduz conversas podem ser jornalistas da redação, podem ser correspondentes, comentadores, convidados, analistas, enfim. Portanto, o que é que o Paulo faz? Escolhe então um tema do dia e convida um ou vários convidados, e o foco é precisamente falar sobre esse tema. É um formato, de facto, que eu gosto bastante. Os episódios têm ali cerca de 15 minutos no máximo, e, portanto, estás ali foco a um tema, um tema, obviamente, de atualidade, e que é um formato que aprecio bastante, com a maturidade que o Paulo Baldaia consegue então trazer aqui para este formato. O segundo podcast que também gosto imenso e que ouço religiosamente é No País das Maravilhas, da Sónia Moraes Santos. Isto é uma rubrica de um programa da Antena 1, em que a Sónia Moraes Santos todos os dias vai contar histórias curtas sobre pessoas que fizeram algo bom, bonito ou maravilhoso. São histórias de vida real que são partilhadas muitas vezes pelos próprios ouvintes, neste caso da Antena 1, ou histórias que a própria Sónia também encontra, que mostram, eu diria, o melhor do ser humano. São episódios muito breves, pensados aqui para emoldurar uma ideia que realmente nos emociona, que nos inspira, que é muito poucos minutos. A Sónia fala muito bem, desde logo tem ali uma curadoria de temas que é muito boa, e a forma como ela apresenta os temas e explica é realmente muito, muito bom, muito interessante. É ali uma lufada de ar fresco, de histórias bonitas e de pessoas boas e interessantes, e portanto recomendo muito também que ouçam este podcast. Um terceiro que gosto muito, este é semanal, chama-se O Coração Ainda Bate, da autoria da Inês Menezes. Isto, no fundo, são umas crónicas pessoais e literárias que são escritas pela Inês Menezes, que são, no fundo, com sonoplastia e aqui um registro intimista que convida à escuta reflexiva. Aqui, no fundo, a Inês acaba por ler, digamos assim, as crónicas que escreve todas as semanas para o Jornal Público, e são aqui belíssimos ensaios em voz, são fragmentos sobre memória, sobre afeto, sobre o cotidiano. A Inês escreve lindamente, fala e lê ainda melhor, e realmente são textos muitíssimo bem escritos, muitíssimo bem lidos. Aqui um formato de podcast que funciona lindamente. O Coração Ainda Bate, e é todas as semanas uma história que vale realmente a pena também aqui ouvir.
quarto podcast também, este muito mais recente, ele é realmente muito recente, mas um dos que mais me fidelizou também, que é, chama-se Um Dolitá, Histórias de Amendoá, é da Patrícia Flores. Eu conheço a Patrícia foi jornalista, e chegamos a trabalhar juntas, já não está também no jornalismo tal como eu há muitos anos, mas já está em áreas completamente diferentes, mas lançou este podcast que é absolutamente maravilhoso. Portanto, isto é um projeto de narração pensado para crianças. A Patrícia conta histórias de uma forma brilhante, ela tem uma voz maravilhosa, a cadência que dá, a musicalidade que dá a essas histórias são de facto absolutamente de encantar. É um formato que aposta aqui numa voz calorosa, com estruturas narrativas muito simples para crianças, claro está, e são perfeitas para aprender sobre o ritmo, sobre a entoação. Eu sei que o target é para crianças, mas eu ouço todas as semanas religiosamente porque encanta-me as histórias que a Patrícia conta, a forma como ela as conta, e é um talento aqui que eu diria que estava escondido, e que a Patrícia está a pôr, enfim, a pôr aqui de uma forma aberta para o mundo. Também acabou de lançar um livro para crianças também há muito pouco tempo. Portanto, temos aqui alguém com um talento incrível para este target, e as histórias, acreditem, que são muito bem escritas, muito bem narradas, mesmo para adultos. Deixem-se encantar porque vale a pena, sai também todas as semanas. Vou agora falar-vos de um podcast que é, sem qualquer margem para dúvida, um dos meus favoritos de sempre. Chama-se Menina Alzira. É da autoria do José Luís Peixoto e da sua mãe Alzira Peixoto. É maravilhoso. É uma conversa entre uma mãe e um filho, sendo que o José Luís Peixoto, sabemos bem, o autor e escritor brilhantíssimo que é. E é um podcast em que encontramos diálogos íntimos, são incríveis, simples, bonitos, focado aqui neste caso na mãe do José Luís Peixoto, na menina Alzira, como o nome indica, e é absolutamente maravilhoso, tocante. São episódios que soam aqui a cartas e a conversas de família, com literatura, com vida real, com muita verdade, com muita simplicidade, com muita humildade, com muita humanidade. Eu digo-vos mesmo, se não conhecem este podcast, se nunca o ouviram, por favor, façam-no, porque é um dos podcasts mais brilhantes, mais humanos, mais bonitos na palavra, no maior sentido da palavra, que vão encontrar. É realmente uma absoluta pérola de conversa entre dois seres humanos, que se revelam na sua simplicidade aqui muito especiais, numa dinâmica encantadora. Não há uma cadência própria, ou seja, podemos aqui encontrar situações de episódios quinzenais e outros aqui com maior espaço temporal, depende aqui da disponibilidade também de ambos para gravarem, mas ouçam desde o episódio 1 bem lá atrás, vale muitíssimo a pena. Em sexto lugar, quero dar aqui destaque a um podcast também muito recente, mas um dos que mais me surpreendeu pelo conteúdo das entrevistas, neste caso, que vão muito para lá do seu tema mãe, digamos assim. Ou seja, o podcast que eu estou a falar é Era uma Voz, é assim o nome, de Tomás Delfim. O Tomás Delfim é jornalista do Jornal Expresso e ele todas as semanas, portanto, entrevista pessoas que estão ligadas aqui à dobragem, ou seja, é centrado na voz, a voz é aqui o grande tema, que tem como objeto de estudo, ou seja, entre leituras, entrevistas e profissionais de dobragem, o Tomás tem conversas sobre a performance vocal, o programa mostra também aqui os bastidores da dobragem, que marcaram gerações e gerações. O Tomás conduz estas entrevistas de tal forma interessante e escolhe pessoas uh, tão interessantes, passo aqui a repetição, que
estas entrevistas e estes testemunhos destas pessoas vão muito para lá dos bastidores da dobragem. Contam as suas próprias histórias, contam as histórias das personagens, são matrioscas de vidas, de temas, de sentimentos, de descobertas. Volto a dizer, um podcast, ele é semanal, está também ligado ao Semanário Expresso, muitíssimo bem conduzido nas suas entrevistas, uma excelente surpresa, conversas que são maravilhosas e que mostram o poder da voz. E mais não digo, vão descobrir aqui mais sobre este podcast e vão perceber ainda melhor aquilo que eu quero dizer sobre o poder da voz e de quanto ela pode ser muitíssimo importante para nos fazer viajar, para nos fazer sentir e para nos fazer, acima de tudo, crescer e expandir portas e não fechá-las. Sétima e última sugestão chama-se Hotel, é do Luís Franco Bastos, é portanto uma podsérie de humor, de uma ficção de audiodrama, já é bastante antiga, eu descobri há pouquíssimo tempo porque me recomendaram, e é interpretada então pelo próprio Luís Franco Bastos. Ele interpreta aqui várias personagens, ele próprio, portanto brinca com várias personagens, com vários cenários e sonoplastia e cria pequenas peças de narrativas sonoras absolutamente incríveis. São histórias, é uma história muitíssimo bem contada, com vários episódios, com um sentido de humor fenomenal, em que o Luís Franco Bastos consegue realmente só ele interpretar várias personagens aqui ao mesmo tempo. Então temos aqui um excelente exemplo de como um podcast pode ser teatro, com humor, com experimentação, com construção sonora aqui bastante detalhada e portanto é aqui uma excelente surpresa num formato completamente distinto e que eu estou a adorar. Volto a dizer, ele já não é novo, é antigo, tem já aqui vários episódios. Eu comecei de baixo para cima, portanto desde o primeiro estou absolutamente a adorar. Episódios muito curtos, imperdíveis, humor fantástico e sabem aquele momento em que precisamos de ouvir algo diferente para descontrair. É aqui exatamente este Hotel do Luís Franco Bastos que certamente nos permite ter esse momento de pausa bem divertido e muitíssimo bem feito e produzido. E são estas a minha partilha de 7 dos podcasts que eu mais gosto e que eu mais ouço. Há mais, obviamente, e também noutros formatos, mas quis partilhar aqui alguns com formatos completamente distintos, com um tipo de informação completamente diferente também, com duração distinta. Temos alguns que são podcasts muito breves, outros que são bem mais longos, porque acredito que é esta diferença que nos acrescenta e que nos faz aqui fugir dos quadrados que normalmente nos encontramos. E, portanto, fico agora a aguardar que me digam quais são, desse lado, os podcasts que vocês mais gostam. Digam-me também se, destes que eu falei, quais é que já conheciam e se gostam ou não. Portanto, fico aqui a aguardar o vosso feedback. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!